Começamos falando em história na origem do homem. Esse homem que habita esse planeta, que hoje resulta em nós, ele tem algumas passagens. Mas antes de pensarmos em nós que aqui estamos, como registra isso? Como chegou a nós a história dos nossos ancestrais? História, palavra comum em nossos dias. Muitas vezes escutamos comentários, e a minha história é essa, a sua história é aquela. Mas o que é a história? História é o que vocês estão fazendo aí agora, o que eu estou fazendo aqui. História nada mais é do que fatos que ocorrem no nosso cotidiano. Um exemplo, um túmulo pode ser uma fonte histórica. Uma igreja pode ser uma fonte histórica. Uma estátua pode ser uma fonte histórica. Um livro pode ser uma fonte histórica. Até um esqueleto pode ser uma fonte histórica. Professor, mas um esqueleto? Claro. Imaginem, se eu encontro um fóssil, um esqueleto humano, com dentes tirados, o que eu vou imaginar? Que lá, naquele momento, que aquele indivíduo tinha vida, eles conheciam uma tecnologia para a época para fazer a extração. Se este fóssil tiver um osso de um braço calcificado, perfeito, eles tinham qual tecnologia? A tecnologia para poder fazer esse osso calcificar perfeitamente. Então vejam, quando nós pensamos nessa tecnologia, muitas vezes podemos assistir algum filme, ver alguma obra, e lá tem imensos blocos de pedras movimentados. Como? Como no Egito movimentavam blocos de 2,5 toneladas? Como na América, nativos, povos pré-colombianos, movimentaram blocos de 10 a 12 toneladas? Eles não tinham guindastes, eles não tinham tecnologia para fazer esse movimento. Porém, eles deveriam conhecer algum fato, alguma coisa que fizesse ou que lhes ajudassem a transportar essas pedras. A tudo isso, a importância de um templo, de uma estátua, de um quadro, de uma pintura, de um fóssil humano, de um fóssil animal. A todos esses aspectos da história, nós chamamos de fontes históricas. A história divide-se em 4 grandes temas. Claro, o indivíduo que lá viveu nunca dividiu esses fatos. Nós dividimos esses fatos históricos. Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. A Idade Antiga, ela tem como separação do aparecimento da escrita até 476 com a queda de Roma. Ela compreende a Grécia, Roma, Mesopotâmia, Egito. São 4 grandes nações ou 4 grandes civilizações da nossa história. São civilizações que até hoje nos deixam reflexo dos seus atos e de tudo o que eles fizeram. A Idade Média, que vai de 476 até 1453, com a queda de Constantinopla. A Idade Moderna, que vai de 1453 até 1789, com a Revolução Francesa, tem 2 fatos marcantes. Principalmente as grandes navegações com o descobrimento da América e com se tornando o próprio Atlântico o centro comercial mundial, e mais tarde com a Revolução Francesa, tendo como embasamento o Iluminismo e o Renascimento. A próxima idade é a Idade Contemporânea, de 1789 até os dias atuais. Essa idade, ela está altamente relacionada conosco, ou seja, é desde a invenção do avião, invenção do carro, o descobrimento de outros continentes, como a Oceania, o descobrimento do espaço,
Esses são os 4 grandes momentos históricos. E a pré-história, ela não faz parte da história? Faz. Você deve ter observado. Eu falei 4 momentos, mas a pré-história não apareceu. Ela seria um 5º momento. Mas por que ela está fora? Porque a pré-história é separada da história. O que é história? O que divide isso? Divide a escrita. Porque na pré-história o homem não escrevia. Ele não tinha o ato da escrita, ou seja, expressar em formas de escrita ou em formas de desenhos. Mas que desenho? Mas professor, eles faziam desenhos nas cavernas. Mas aquele desenho, ele me indica o quê? Ele me indica o que ele via, não o que ele pensava. Vejam, vocês estão aí olhando agora, diz assim, puxa, mas está calor, está frio, está sol, está chuva. Vocês escrevem e, se eu ler o que vocês escreveram, eu sei dizer. Correto? Porém, se vocês desenharem algo, eu não vou saber o que vocês estão pensando. Isso é para que a gente possa ter uma diferença entre escrita e não escrita. Lá, na pré-história, eles faziam desenhos. Esses desenhos nós damos o nome de pinturas rupestres. Pinturas estas que para eles simbolizavam o quê? Um campo, caça, alimento, um animal visto, um animal temido. Você é capaz de dizer? Eu sou capaz de dizer? Não. Por isso, diferenciamos a história da pré-história. Eles não escreviam. Eles poderiam simplesmente simbolizar o que eles faziam. Pré-história. Essa pré-história, ela ainda continua sendo lá, está lá, muito longe de nós. Ela é algo que nós não temos como tocá-la. Lembram-se que eu falei em fontes históricas? É de lá que nós vamos tirar a nossa pré-história. É de lá que vem a nossa pré-história. Essa pré-história ela é dividida em Paleolítico. Paleolítico é o período onde esse homem, ele passou por toda essa evolução. Ele aprendeu a caçar, aprendeu a pescar, porém os instrumentos dele ainda eram de pedra lascada. Pedra lascada? Claro! Ele batia uma pedra na outra e automaticamente o resultado dessa quebra ele usava como instrumento. Faca, ponta de lança, machado, instrumentos nossos hoje. Porém, na época, eram utilizados para N atividades que eles tinham.